Foram intermináveis 764 dias desde a abertura do processo de inscrição até a Cadillac ser confirmada como o 11º time da Fórmula 1 para 2026. A confirmação veio em 8 de março de 2025, exatamente 364 dias antes da primeira corrida do ano que vem, na Austrália. Como todas as atenções se concentraram nas disputas políticas que cercaram a entrada do time, que se chamava Andretti Formula Racing, até General Motors se envolver e rebatizá-lo como Cadillac, os detalhes da equipe não vieram a público. The Race visitou a nova instalação da equipe, em Silverstone, e ouviu seu chefe, Graham Loeb, para entender melhor o trabalho que já foi feito e o que esperar da primeira equipe a estrear na Fórmula 1 desde a Haas, em 2016. A instalação atual da Cadillac, em Silverstone, se espalha por 6 prédios, mas isso é temporário. Com o tempo, elas vão ser apenas 4. Um centro técnico, um centro de produção, um centro de logística e uma pequena oficina mecânica. Mas essa é só uma parte da operação. Na cidade de Fishers, ao norte de Indianápolis, está sendo construída uma nova instalação que vai abrigar grande parte das unidades de produção. Fishers é a base da TWG Motorsports, que cediu o time da Cadillac na Fórmula 1, e a Andretti Autosport, que deu origem a tudo. A Andretti, que atualmente corre em várias categorias, entre elas a IndyCar e a Fórmula E, ainda faz parte desse projeto, mas do começo para cá ele cresceu muito. Além desses 2 locais, há mais 2 centros técnicos da GM nos Estados Unidos, um em Warren, em Michigan, e outro em Charlotte, na Carolina do Norte. Além disso, a Cadillac também tem inúmeros fornecedores e parceiros técnicos que vão participar do projeto e da construção do seu carro de Fórmula 1. Essa estrutura gera perguntas sobre o encaixe de tudo isso. Afinal, bem perto dos prédios da Cadillac, em Silverstone, fica a nova sede da Aston Martin, que congrega toda a equipe sob o mesmo teto. A resposta de Loudon descreve uma estrutura de gestão horizontal, inspirada na que foi usada pela NASA no programa Apollo, que colocou 12 homens na Lua entre 1969 e 1972. Tem sido um grande desafio construir um time de Fórmula 1. Se alguém simplesmente dissesse, aqui está um time de Fórmula 1, aqui estão alguns recursos, vá em frente, e você fizesse isso num local tradicional, já seria um desafio. O que nós estamos fazendo aqui é uma coisa diferente. Esta é uma equipe americana. Nosso escritório central fica em Fishers, nos arredores de Indianápolis, e temos operações em Indianápolis, em Charlotte, na Carolina do Norte, e Warren, em Michigan, junto com nossos parceiros da GM, e também aqui em Silverstone. Não são apenas locais diferentes, são países diferentes, fusos horários diferentes. Parte do meu trabalho foi criar uma estrutura de gestão que pudesse, no fim das contas, resultar em uma equipe de Fórmula 1 competitiva. Então você tem razão. Olhei para outros desafios de engenharia que considerei difíceis, e há poucas coisas mais difíceis do que colocar um homem na Lua. Foi então que percebi que havia muito a aprender com as estruturas de gestão que foram usadas no desafio do Apollo. Muito disso consistia em criar um ambiente onde houvesse interação direta entre colegas, engenheiros falando com engenheiros, especialistas com especialistas. E é exatamente isso que estamos tentando replicar aqui. Obviamente, só o tempo vai dizer se vai funcionar, mas espero que sim. Tudo bem, correr é diferente de pousar na Lua, mas ainda assim é um desafio altamente técnico, com prazos absolutamente rígidos. Então, como eu disse, o tempo vai mostrar se essa estrutura vai ter sucesso. Mas até agora, parece que tudo está indo muito bem. O objetivo é ter 600 pessoas trabalhando até o Grande Prêmio da Austrália do ano que vem. E cerca de 2/3 desse total já está contratado. Outras 50 vão entrar em breve. Embora esse número fique bem abaixo das mais de 1.000 pessoas que têm as equipes maiores, isso é viável porque grande parte da fabricação e produção das peças vai ser terceirizada, pelo menos no início. À medida que elas forem feitas internamente, a equipe completa, somando todos os departamentos, deve passar de 1.000 pessoas. Como a equipe está trabalhando para consolidar sua estrutura, novos funcionários estão chegando em ritmo acelerado. Para dar uma ideia, quando a Cadillac fez sua primeira reunião semanal, havia apenas 3 participantes. Hoje são quase 400, com a conexão ao vivo com os Estados Unidos para garantir a participação de todo mundo que está lá. O prédio de logística abriga temporariamente a área de prototipagem de modelos, o que faz com que tudo funcione de forma bastante improvisada, mas ainda assim possa produzir uma grande quantidade de trabalho.
O escritório de design é o setor que parece mais completo, com a equipe do diretor técnico Nick Chester já montada e trabalhando intensamente. Mas muito trabalho não tão visível também já foi feito, como a obtenção da certificação ambiental de 3 estrelas da FIA, exigida pelo regulamento esportivo, além do esforço diário de criar as áreas de negócio e a burocracia associada. Alguns números são impressionantes. Ainda há muito a ser feito, como o trabalho de construção para que os prédios de Silverstone estejam prontos e totalmente operacionais no ano que vem, com atividades que vão continuar mesmo depois que a temporada começar. A Cadillac começou a trabalhar no carro de Fórmula 1 de 2026 no meio do ano passado, bem antes da inscrição ser confirmada. Na verdade, tudo começou com o carro de 2025, já que a janela de inscrição inicial era para esse ano, e o trabalho de design começou em meados de 2023. O diretor técnico Chester, que tem vasta experiência na Fórmula 1, principalmente com a equipe Renault de Enstone, começou em março de 2023, enquanto Pat Symonds, que foi diretor técnico da própria Fórmula 1, entrou como consultor executivo de engenharia no começo desse ano. Outro ex-Renault, Rob White, começou em novembro passado como diretor de operações. A Cadillac já testou um carro de 2026 no túnel de vento da Toyota, em Colônia, há algum tempo, e só passou a ficar sujeito aos limites de testes aerodinâmicos ditados pelo regulamento a partir da 10ª semana de 2025. Isso significa que já existe uma quantidade enorme de dados de CFD, 5 petabytes para ser exato. Diversos protótipos de monocoque foram construídos, e o mais recente foi descrito como uma prova de conceito, tanto do ponto de vista de design quanto de capacidade de produção externa, e passou em todos os testes de impacto e carga exigidos pela FIA em Cranfield, na Inglaterra. Mas como esses testes não foram supervisionados pela FIA, o monocoque definitivo, que está sendo feito agora, vai ter que repetir estes testes. Embora a prioridade inicial tenha sido montar o lado do design, já que isso exige mais prazo, o trabalho para formar a equipe de corrida foi acelerado. Esse programa se chama Pronto para Correr e já fez uma simulação completa de um fim de semana de corrida em paralelo ao Grande Prêmio da Espanha, em junho. Durante o GP de Barcelona, simulamos todo o fim de semana de um Grande Prêmio a partir da quinta-feira. Fizemos o ajuste do assento no simulador em Charlotte e depois tínhamos cerca de 50 colegas entre os Estados Unidos e a Inglaterra trabalhando juntos em cada sessão. Reproduzimos tudo o que normalmente faríamos no fim de semana de corrida, das reuniões de estratégia às de confiabilidade. Fizemos todas as sessões no simulador, trabalhamos no melhoramento do desempenho ao longo do fim de semana e também simulamos a corrida. Esse tipo de atividade é muito importante para um time novo. Tudo isso contribui, mesmo que só um pouco. Esse exercício ajuda a validar o sistema de software que estamos usando e também ajuda a acostumar todo mundo com a voz dos colegas. O que não queremos é chegar a Melbourne e parecer que é a primeira vez que estamos fazendo qualquer coisa. A simulação foi tão completa que até incluiu entrevistas fictícias dos pilotos com a imprensa, para considerar o tempo que eles ficariam indisponíveis, e também a criação de um sistema de e-mails parecido com o que a FIA usa para a burocracia necessária. Além disso, a equipe planeja respeitar tanto as 2 semanas de paralisação em agosto, quanto os 9 dias obrigatórios de recesso que começam em 24 de dezembro. Isso será feito de forma voluntária para se acostumar ao processo, já que eles só terão que seguir essas regras no ano que vem. A Cadillac ainda não assinou contrato com nenhum piloto para 2026, mas tem várias opções em estudo, e experiência é uma qualidade que a equipe procura. O reserva da Mercedes, Valtteri Bottas, o ex-piloto da Red Bull, Sérgio Pérez, e Zhou Guanyu, da China, cuja carreira foi administrada por Lauda, são os candidatos óbvios entre os mais experientes. Pilotos como Mick Schumacher, que atualmente corre pela Alpine no Mundial de Endurance, também foram mencionados, mas têm menos chance. Frederic Vest, piloto reserva da Mercedes, também está no radar. E também se falou muito sobre um piloto americano, como Colton Herta, mas essa possibilidade não é mais tão grande como era quando o projeto era da Andretti. Mas como Lauda explica, contratar um piloto não é a prioridade número 1 da Cadillac.
Estamos fora de sincronia com as outras equipes, o que, de certa forma, facilita tudo. Nos dá um pouco mais de tempo para entender o que cada piloto pode nos proporcionar e comparar com o que precisamos. Normalmente, você está num ambiente competitivo. Às vezes, não pode demorar para decidir, porque o piloto pode fechar com outro time. Como não estamos nessa situação, temos uma lista muito boa de pilotos muito capazes com quem podemos montar o time, o que é uma sorte. Por outro lado, como estamos fora do cronograma das outras equipes, alguns pilotos que nos interessariam talvez não estejam disponíveis. Mas, como disse, felizmente, há muitos pilotos talentosos no mercado que podemos escolher. A Cadillac vai usar inicialmente motor e câmbio da Ferrari, mas a General Motors se comprometeu a construir o que ela chama de unidade de potência totalmente americana. Esse trabalho vai ser feito por uma unidade de negócio separada, criada pelo Centro Técnico da GM em Charlotte, na Carolina do Norte. A data exata da estreia desse motor ainda é incerta. Já tem aprovação da FIA para começar em 2029, mas isso não está garantido porque ainda há dúvidas sobre as regras de motores da Fórmula 1. Pelo cronograma atual, os novos motores de 2026, que terão potência quase meio a meio entre elétrica e V6, devem durar 5 anos, mas isso pode mudar se houver alteração de rumo. Quando essa estreia acontecer, ela deve marcar o momento em que o verdadeiro time oficial da Cadillac chega à Fórmula 1. A pergunta inevitável é se a Cadillac realmente vai estar pronta para o GP da Austrália de 2026. Loudon garante que não há nenhuma dúvida disso. Sim, com certeza. Esse lado do desafio, e isso não é arrogância nem subestimar a tarefa, é só a confiança nas pessoas que temos a bordo. Já trabalhei com muitas delas. É um trabalho enorme, uma empreitada imensa, mas é possível. A maior dificuldade é ser competitivo. É aí que vamos precisar continuar elevando o nosso nível. Não podemos controlar o que os outros times fazem, mas podemos controlar tudo que está ao nosso alcance. Então, sucesso no fim de 2026, para nós, vai ser olhar para trás e dizer que maximizamos tudo que poderíamos, de verdade. E aí veremos qual vai ser o resultado. Pelo que se vê e pelo que se sabe do trabalho que está sendo feito, não há dúvida de que isso vai acontecer. Quão competitivo o carro será é outra questão, mas as expectativas internas são sensatas. Ninguém espera mais que a última colocação, já que a Cadillac vai enfrentar 10 equipes já estabelecidas. A meta é ter expectativas realistas no curto prazo e ambição ilimitada no longo prazo. Mas só quando começarem os testes de pré-temporada, no fim de janeiro, é que poderemos ter noção de onde a Cadillac realmente vai estar em sua primeira temporada na Fórmula 1.